Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: todos, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Podemos assentar um instante? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesta caminhada quaresmal e as leituras continuam nos mostrando quem é o Cristo e aqueles que o precederam. No Evangelho de hoje nós temos um texto muito conhecido, com certeza todos nós o conhecemos bem, é o texto da transfiguração do Senhor. Transfiguração do Senhor é Jesus, homem velado, ele se revela Deus. E o modo que o evangelista tem de descrever isso, diz que ele ficou brilhando como o sol e suas roupas ficaram como luz. É o modo do ser humano descrever aquilo que não se descreve. Não tem como descrever Deus. Não tem como dizer como que Jesus ficou. O certo é que aquela aparência do homem, atrás do véu, foi revelada, sem o véu, quem Jesus o é verdadeiramente. E para confirmar que Jesus é Deus com o Pai, o próprio Pai entra em cena e ele vai dizer quem é aquele homem. Este é o meu filho, e é um filho amado. Nele eu depositei o meu agrado, ou seja, a minha promessa, a salvação. Escutai-o. Então o Cristo é a palavra de Deus Pai, então ele deve ser ouvido. Mas o que está por trás da transfiguração, e aí nós aprofundamos no texto, é o porquê da transfiguração. Por que Jesus tem essa necessidade de subir ao monte para se transfigurar? Porque antes deste texto, no capítulo 16, Jesus faz o anúncio da paixão. O que é anúncio da paixão? Jesus diz aos seus discípulos que eles estão indo para Jerusalém, e lá Jesus seria flagelado, Jesus seria crucificado, e lá Jesus seria morto, mas que ele ressuscitaria. Os discípulos esperavam qualquer notícia, qualquer palavra, menos essa, porque morte, e morte de cruz, é o maior fracasso que um ser humano podia ter. Na cabeça dos discípulos, e nós vemos isso em muitas passagens bíblicas, como tem gente que interpreta errado até hoje,
Jesus é um líder político. Jesus veio para mexer com classe social. Pessoal que interpreta a Bíblia sem um aprofundamento teológico. E tinha discípulos que acreditavam nisso também, que ele chegaria em Jerusalém, ou por bem, ou por mal, tirariam o Império Romano, expulsariam Pilatos, e Jesus seria coroado rei de Israel. Tanto é que no domingo de Ramos volta aquele rei, Hosana, aquele que vem. Então eles tinham uma visão um pouco deturpada, e a visão se prolonga até a ascensão do Senhor. Quando Jesus, ele está pronto para subir para o Pai, ele diz para os seus discípulos: olha, não se afaste de Jerusalém, até que vocês recebam o Paráclito, que é o Espírito Santo. Jesus está falando sobre o Espírito Santo, aí brota um iluminado lá, levando o discurso novamente para o campo político. E ele pergunta: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Jesus falando do Espírito, preocupado com os reinos daqui. Aí Jesus diz: não vos cabe saber o tempo e a hora. Permaneçam em Jerusalém, porque o Espírito vos será dado. Jesus volta ao Espírito. Então, na cabeça de muitos discípulos, Jesus ele iria mexer com uma sociedade escravizada e que escravizava. Eles não viam que isso é uma consequência da conversão, uma conversão integral do homem, que passa também pelas relações, mas que não se resume a elas. O que o Senhor vem é nos libertar de um jugo maior, o jugo do pecado, o jugo do mal, que se reflete nessas conjunturas sociais. Eles não entendem isso. Quando Jesus diz que ele vai morrer, na cabeça dos discípulos é um fracasso, é o fim do caminho. Mas Jesus já tinha dito que se um grão de trigo ele não morre, ele fica só um grão de trigo. Vocês estão lembrando dessa pregação, né? Mas se o grão de trigo morre, ou seja, se o grão de trigo é enterrado, ele germina, ele cresce, e de um grão de trigo aparecem tantos outros, ele gera vida. Jesus conhecia os seus, e ele viu que os discípulos começaram a fraquejar na fé. Ninguém busca a morte, né? Nós falamos sobre a morte, falamos sobre a vida eterna, falamos sobre o reino dos céus, mas quando o assunto é a minha e a sua morte, vamos deixar para depois. Aqui tá bom. Quer dizer, o ser humano não busca a morte. Tanto é que o santo e o mártir, ele não pode buscar o martírio, porque aquele que busca o martírio, ele não é um santo, ele é um suicida, né? O mártir, ele não busca o martírio é consequência da vida do santo. Jesus não busca a morte, mas a morte será uma consequência da vontade, do projeto e do desígnio do Pai. Para que aqueles discípulos não desanimassem do caminho, o que Jesus faz? Jesus convida, talvez os mais próximos, quem sabe os mais amigos, mas com certeza os que estariam no Getsêmani. Porque se você ler o texto do Getsêmani, e o leremos no domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, que é a abertura da Semana Santa, vai dizer que Pedro, Tiago e João foram convidados para Jesus a virem um pouco à frente e vigiarem com ele, orarem com ele, sofrerem com ele. E eles dormem. Quando Jesus os chama, Jesus diz: não é possível, vocês não aguentaram ficar 1 hora acordado em oração? E diz o texto que Jesus volta, dobra-se sobre uma pedra, e ele então sua sangue. Aquele Jesus fraco, com sangue, entregue, até com medo, porque a Bíblia diz que ele chegou a dizer ao Pai: ó, se é possível, afasta de mim esse cálice, é muito sofrimento, mas eu não quero a minha, faça a tua vontade. Eles estavam de olho naquele Cristo fraco,
aquele Cristo da cruz, o Cristo flagelado, o Cristo crucificado, fixus in crucis, preso na cruz, para que a visão do Cristo morto, para que o Cristo no Getsêmani fosse visto na verdade, o que Jesus faz? Ele pega Pedro, Tiago e João, os leva para o alto. Esse subir no monte é o lugar de Deus, e Jesus mostra quem Ele é de verdade. E vendo quem Jesus é de verdade, na transfiguração, Filho de Deus, Deus, você entende a frase que Jesus vai dizer para Pilatos, porque a Bíblia, ela é toda costurada, né? Isso eu falo muito nas minhas pregações. Os cristãos, nós católicos, precisamos conhecer o que chamamos de fio áureo, ou fio de ouro, aquilo que vai ligando as leituras todas num fio só. Quando Jesus olha para Pilatos e diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente, eu tenho o poder de dá-la, eu tenho o poder de recuperá-la, porém, aquele que me entregou a ti tem culpa maior. Não tem esse texto? Para você entender o quê? Que Jesus está naquela posição de cordeiro, Agnus Dei, o cordeiro de Deus, não porque Judas o entregou, não porque os soldados o prenderam, não porque os sacerdotes o levaram, mas porque ele era oferta e ofertante. Ele está ali de livre e espontânea vontade, porque como Deus, ele poderia não ter aceito o sacrifício da cruz. Então ele leva esses discípulos no alto do Tabor, para que eles tenham a visão do Cristo desvelado. O livro do Apocalipse, que tem gente que fica horrorizada, meu Deus, o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelação é tirar o véu. Este véu, curiosidade, né? Talvez vocês não saibam, o véu surgiu numa época não de elegância, mas de extrema pobreza, onde tinha muita mosca, onde tinha muita varejeira. Então o que as madames, as senhoras faziam? Elas tinham o véu, porque aí aquilo não iam nelas. Os grandes nos palácios tinham véus em cima das camas, e é por isso que a noiva começou a usar o véu, porque se preparava, era muito cheirosa, e os insetos ficavam todos ali, então se colocava o véu. E qual é a hora que tirava o véu? Na hora do beijo. É por isso que hoje não se usa mais, mas até pouco tempo a noiva entrava de véu. Na hora que se declarava marido e mulher, o marido levantava o véu e beijava a noiva. Hoje é uma questão de elegância, uma questão, né, de pompa, mas na época do véu era para guardar, era para esconder aquilo que eu sou daquilo que não devia chegar a mim. Por isso que revelação é tirar o véu. O Antigo Testamento é velado, o Novo Testamento desvelado. Quem tira o véu? Jesus. Ele é a própria revelação do Pai. No Antigo Testamento, Deus fala pelos profetas. No Novo Testamento, é Deus mesmo que fala através de Jesus, que é o seu Filho. Então, por que, resumindo tudo isso que eu disse, por que acontece a transfiguração? Para que os discípulos conheçam Deus na essência e vejam que Ele é verdadeiramente quem Ele diz que é. E a confirmação de quem Ele é virá pela ressurreição. Por Madalena, a primeira a contemplar a aparição no lago de Tiberíades, o mar de Genezaré, Jesus que come o peixe, Jesus que sopra a paz, Jesus que doa o Espírito, os faz missionários, mensageiros do perdão. Este Cristo ressurrecto, ele é conhecido pelo Cristo da transfiguração. Tanto é que quando eles descem, o que Jesus diz?
não conteis a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O que significa Filho do Homem? Humanidade. Então Jesus assume nele aquilo que é nosso, a humanidade. O que significa, meus caros, celebrarmos na quaresma a transfiguração do Senhor? O que eu fiz agora foi um apanhado teológico. Vamos agora para a parte pastoral. O que significa celebrar a transfiguração do Senhor? Primeiro ponto, precisamos subir ao monte. Vamos repetir isso? Primeiro ponto. Qual? Qual? Do Fregalvão. O monte da espiritualidade. Quem não subir ao monte não verá a Deus. E os montes mais altos, eles estão dentro de nós. Por isso que quem não reza fica na planície. Fica na planície. Não tem a experiência de Deus. Não tem a espiritualidade, que é muito maior que a religiosidade. Eu não sei se é o ponto central das pregações da igreja hoje, mas eu vejo, isso eu que estou falando, e se falarem, pode falar que fui eu que disse, mas digo o que eu disse. O maior problema hoje, ao meu visto, pelos estudos que tenho, da nossa fé cristã, é a falta de espiritualidade de muitos praticantes da missa dominical. As pessoas vão à igreja, elas estão fazendo o rito da missa, mas falta-lhes espiritualidade. O que é espiritualidade? Conhecer a Deus na essência, estar no coração de Deus, ter uma vida de oração, buscar uma sincera conversão, buscar conhecer a Jesus, que é nosso Senhor. Padre, como o senhor fala com tanta certeza que a maioria do povo não tem? É porque eu faço o que você não faz. Primeiro, que eu atendo confissão. Ninguém aqui atende confissão. Segundo, eu faço orientação de fiéis. Ninguém aqui faz orientação de fiéis. Eu celebro Eucaristia, eu prego o retiro, eu faço encontro, e eu vou puxando das bocas dos fiéis como essa tal da experiência. E na maioria das vezes não está saindo nada, porque as pessoas não subiram no monte da espiritualidade. Hoje em dia se lê de tudo, e tem cada leitura que é uma verdadeira porcaria. Não vou pedir para levantar a mão não, mas converse com as pessoas perto de você, quem hoje em dia se interessa, e eu estou fora que eu me interesso, vamos ver se aqui alguém se interessa, em ler os ensinamentos dos santos, vida de santo. A maioria está longe, não lê nem a Bíblia, meu filho, vai ler livro de santo. Até pouco tempo, umas 2 décadas passadas, era comum as pessoas conhecerem a vida de Santo Antônio de Pádua, a vida de São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Teresinha de Lisieux, grandes expoentes. Estou falando de santos desconhecidos não, estou falando de grandes expoentes da fé. Aí você pega hoje e pergunta, você é católico praticante? Não, eu sou católico praticante. Vai à missa? Aí eu vou à missa, comunga, confessa. Opa, o que você sabe? Te fala o nome de um santo, de santo tal. Não vai sair nada, não sai nada. Falta leitura espiritual. Eu não estou dizendo para você ler só leitura espiritual, mas você precisa ler também leitura espiritual. Porque quando você lê leitura intelectual, você alimenta a mente. Quando você lê leitura divertida, você alimenta a alma, né? a liberdade. Mas para vocês alimentar o espírito, você precisa ler leituras espirituais. A leitura principal, a Escritura, a palavra de Deus, e junto os livros dos santos. Eu não estou ganhando, eu poderia até ganhar, hein?
estou ganhando nada do que eu vou dizer aqui. Poderia até ganhar, que é uma proposta lá para a pátria, não estou tempo de mexer com isso não. Saiu agora, e os interessados, se aqui um quiser, Deus já vai ficar bem alegre, você mais ainda. Saiu agora na internet, você acha com facilidade, se chama Biblioteca Católica, se chama assim. Uma editora pegou os maiores livros do catolicismo, edições de luxo, todas de capa dura, com uma impressão impecável, um papel amarelado, maravilhosa a edição, com preço acessível. Você pode assinar por ano, recebendo na sua casa todo mês, ou você pode fazer assinatura por boleto, pagando o mês que você deseja receber. Não é porque eu sou padre, o valor é esse. Por mês são R$52. E o que você recebe por mês? Você recebe um livro grosso, um brochurão da vida de um santo, um cartão postal deste santo bizantino, um marca-texto, um livrinho pequeno de oração, um adesivo reverente ao santo, um livro médio de algo que ele tenha falado, um sermão que ele tenha feito, e conforme o santo, um escapulário, uma medalha. Quer dizer, você vai numa livraria com R$50, você não compra um best-seller, então não é tão caro. E por que a vantagem do boleto, que eu assinei pelo boleto? Porque você recebe todo mês no seu e-mail qual é o livro. Se você não quer aquele livro, basta não pagar o boleto. No outro mês chega outro boleto com outro livro. Então, mês passado, chegou para mim, se não me engano, passado ou retrasado, História de uma Alma, de Santa Teresinha. Eu já tenho História de uma Alma, não paguei o boleto. Esse mês já chegou o boleto, que não recebi o livro ainda, que é as Confissões de Santo Agostinho, e um tratado, uma carta de Santa Mônica. Esse eu quero. Aí já pedi para pagar o boleto. E em janeiro, maravilhoso, foi um livro de São Boaventura sobre Nossa Senhora e um livro sobre os saltérios, sobre os salmos da Bíblia. Além da coleção ser maravilhosa, eu devia ter trazido, né? Livros bonitos, capa dura, é um preço muito acessível. Você ter na sua casa, em 12 meses, mais de 20 livros brochura, inúmeros cartões, inúmeras lembranças, que vai variar aí de R$480 a R$500, não é um dinheiro gasto, é um dinheiro investido. Hoje de manhã, estive em Pará de Minas, a manhã toda, com o ECC, um encontro lá de casais, um encontro anual deles, e eu levei o livro de São Boaventura. Ele fala sobre oração, a importância da oração, e eu li uma página, o pessoal gostou tanto da leitura, que falou: padre, onde que eu adquiro um livro desse? Falei para eles: Biblioteca Católica, faça a sua inscrição. Gente, nós precisamos nos alimentar daquilo que é de Deus. Isso, além de tantas outras coisas, é subir ao monte. Não estou puxando a orelha, estou orientando vocês como padre. Sabe outra coisa que algumas pessoas não fazem mais? E por isso estão tão fracas espiritualmente? Que as pessoas estão fracas espiritualmente. Qualquer coisa, o pecado leva. A recitação do Santo Terço. E olha que eu não estou falando como o Papa pediu, rezar o rosário. Eu estou falando o terço. Tem gente, olha o que eu vou dizer para você, eu sei o que eu estou falando, viu? Tem gente que nunca rezou um terço na vida. Vocês duvidam? Pois não duvida não, que aqui tem. Nunca rezou um terço na vida. Gente, como que um cristão católico vai ter uma vida santa, uma vida com Deus, uma intimidade com a palavra, se você não reza a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, nossa intercessora, rainha do céu e da terra? Aí as pessoas vão levando uma religião superficial e quer graça, quer bênção, quer cura, quer ser feliz, quer caminho aberto, quer... Ah, mas não, minha filha, aí não tem como. Aí você fala: não, padre, é tão bom ler a Bíblia, tentando milagre, né?
Hoje a gente não vê milagre. Eu falei, o povo da Bíblia rezava, né? O povo daquela época rezava. Você vê, quando Elias foi fazer o desafio lá do fogo, ele rezou a manhã inteira, de olho levando, de braços erguidos para o sol. Não é uma oração de 5, 10 minutos, ele foi a manhã inteira. Hoje a pessoa reza 10, 15 minutos, já que é um milagre na vida. Então precisamos subir a montanha, e subir a montanha não é fácil. Eu não pratico esse esporte, mas quem gosta de caminhada, alpinismo, esse pessoal que anda assim, fazendo caminhada por aí, a montanha é bonita quando você está no topo. Nossa, valeu a caminhada. Mas pergunta se é fácil subir. Não é fácil subir. Como não é fácil subir uma montanha, também não é fácil subir a montanha da espiritualidade. Mas é um degrau a cada dia. Um degrau a cada dia. Eu não sou muito de homilia, falar de mim. Eu gosto de falar na palavra. Eu vou dar só um exemplo da minha pessoa, para você ver como que a coisa funciona. Eu estava, há um tempo atrás, algumas semanas, meses atrás, me sentindo muito cansado. Aí eu dormi, não descansava, e tinha palestra, e tinha curso, e tinha viagem, eu não estava com conta de organizar tanta coisa e ler tanta coisa, eu não comia, não dormia direito, etc. Aí um dia eu falei assim, oh meu Deus, podia me dar uma luz aí, o que está acontecendo? E Deus falou ao meu coração, reza mais, confia mais em mim. Quer dizer, eu confiar, que padre confia em Deus, não era possível, não é? Mas eu me preparava muito. Hoje eu posso dizer como que o Espírito Santo é generoso. O tempo que eu invisto em oração, ele volta em descanso, em restauro, em renovo. E aquela preparação que eu tinha uma manhã para fazer um curso, uma palestra, hoje um tempo bem menor, eu consigo abstrair o assunto e na hora talvez eu nem fale o que eu preparei. Quando você reza mais, Deus tem matéria para agir em você. Estou dando esse testemunho porque muitas pessoas ficam esgotadas, resolvendo problema, corre para cá, corre para lá, problema de banco, problema de trabalho, problema com o filho, problema em casa, problema com o cachorro, problema com o semig, é um problema atrás do outro. Você fala, eu vou resolver esse problema, vamos ver qual que é o próximo. A minha pergunta é, está rezando? Está rezando? Estamos rezando mais? Estamos subindo o monte da espiritualidade? Esse é o ponto 1. Ponto 2. Quem está subindo com você? Cuidado, tem gente que não quer subir. Conviva com pessoas que querem te levar para o alto, porque gente para te puxar para baixo não falta. Gente para te desanimar não falta. Gente para te indicar caminho errado não falta. Gente para dizer para você, não tem jeito, é o que mais tem. Então, não adianta subir, é preciso com quem? Tirando Deus que já nos espera, com quem você está subindo esse monte? Com teu marido, com a tua esposa, com a tua família, com teus filhos, com teus amigos? Com quem? No alto do monte, entrar na nuvem. Esta nuvem que cobre o alto do monte é uma alusão ao Êxodo, quando Moisés sai da terra prometida, ele constrói a tenda, a festa das tendas, e quando Deus visita Moisés, desce uma nuvem. Então esta nuvem para o judeu é a presença de Deus. Então não adianta você subir no monte se você não entra na nuvem. Eu me esqueci o lugar que eu fui visitar, já tem uns 3, 4 anos, não vou lembrar, não sei se foi em Monte Verde. Me levaram para conhecer um lugar aí, é longe. Aí me levaram no alto lá, que tem um tanto de barraquinha, tem umas coisinhas diferentes. Aí eu fui, estava um dia legal, tinha umas nuvens assim. Aí a gente está lá, tirando foto. Aí de uma hora para outra, meu filho, veio uma nuvem enorme chegando assim, ó. Aí o cara falou assim, padre, nós vamos molhar. Falei assim, vai chover? Ele falou, não, a nuvem vai passar. Aí eu pensei, que bobagem, molhar, deixa a nuvem passar.
Aí então aquela nuvem, a gente não via quase nada. Branquinha falou, pô, ela passa rápido. Eu fui passando, a hora que passou, já faz na roupa assim, ó. Molhou o roubo de bobo, né? Parece que não molha, você passa a mão, está tudo molhado. Olha que comparação bonita. É impossível você entrar na nuvem que é Deus e não ser molhado pela sua graça. Você não precisa fazer nada, eu não fiz nada, eu fiquei quieto, a nuvem passou. A nuvem é Deus. Quando Gabriel fala com Maria, você vai ser mãe. Eis que o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Na tradução grega, te cobrirá com a tua nuvem. E Maria fica cheia da graça, que é esta água de Deus. Subir no monte com quem se deixar encharcar por Deus. Jesus aparece entre Moisés e Elias. Moisés os profetas, Elias a lei. E eles conversavam com Jesus. Conversavam sobre o quê? Sobre a paixão. Jesus, ele é o que os profetas disseram, o que a lei predestina e a realização do amor de Deus. Dentro da nuvem, escutar a voz de Deus. Este é o meu filho amado, escutai-o. Vocês lembram do mar acalmado por Jesus? Sim ou não? Ele sobe na barca, não é assim? O mar está agitado, a hora que ele sobe na barca, o que ele fala para o mar? Isso, cala-te! Aí o mar cala. O que os discípulos conversam entre eles? Bom, vocês estão lendo Bíblia, hein? Parabéns. O padre gosta disso. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Isso é uma pegadinha na boca de João, porque na verdade a frase deveria ser: o mar e o vento obedecem a este filho amado. E nós? O mar e o vento têm mais juízo do que nós. Jesus fala, o mar obedece. Deus grita, o ser humano não obedece. Então precisamos ouvir. E o principal, hora que descer do monte, saber da experiência que tivemos. Gente, experiência não tem como partilhar. Não tem como partilhar aquilo que é próprio da sua experiência. Tente falar com alguém que nunca chupou laranja, o gosto da laranja, através da palavra. Tenta explicar para ele qual que é o gosto da laranja. Você vai falar e não vai falar, porque tem que ter experiência. Amor. Quem nunca amou ninguém e quem nunca se sentiu amado, o amor é uma palavra. Amor, mas não significa, nós precisamos de experiência. E aqui eu finalizo, indo na primeira e terminando na segunda, que é muito simples. Quem tem a experiência de Deus, sai da tua terra, abre-se ao novo, obedece à voz de Deus, cresce na vida. Abrão, sai da tua terra. Abrão é Abraão, é porque no início era Abrão quando Deus chamou. Quando ele aceita a missão, então na pai dos povos, ele cresce, Abraão. Então a leitura diz: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. E ele vai, e Deus tem uma palavra para ele e é para nós também. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, em ti serão abençoadas as famílias. Não vamos falar toda a terra não, se Deus abençoar a nossa família, está de bom tamanho. Em ti, Deus vai abençoar a sua família inteira. Mas nós precisamos aprender uma coisa: não vale lei de talião. Dente por dente, olho por olho, não. Para o cristão é confiar em Deus. Quem te abençoar, deixa Deus abençoar. Quem te fizer o mal, deixa Deus recompensar. Conta você, clame bênção para a sua família. A segunda leitura vai dizer um fruto da experiência de Deus, que é o sofrimento pelo Evangelho. Viver o Evangelho não é simples. Assumir a palavra de Deus atrai também sofrimento. Mas se a nossa experiência do amor é maior do que a própria dor, ama-se o sofrimento, porque ele me leva a Deus. Eu tive a experiência de subir no Monte Tabor.
É um pouco disso que acontece, só um exemplo para finalizar, com os casais de namorados jovens. A mocinha, isso, vamos rezar para Deus abençoar, que ela sempre arruma um bom namorado, né? Um bom partido. Porque tem uns aí que eu vou te contar, né? Mas enquanto ela arruma um bom partido, que não é nem, sabe o que é nem? Nem trabalha nem estuda, aí não serve. O cara tem que gostar de trabalhar e tem que pelo menos procurar crescer na vida, senão não vai não. Aí arruma lá que nem não quer saber de nada. Mas vamos lá. Quando ela se apaixona por alguém e o pai olha e fala assim: nossa, olha quem a minha filha arrumou. Não adianta ficar batendo no ouvido dela. Você tem que levá-la à experiência. Porque se ela ou ele, se ela gosta dele, ou se ele gosta dela, ou se ela gosta dele, surgiu um amor de convivência. E convivência, experiência, só se ama o que se conhece. Aí os pais têm que ser espertos, né? Aí tem que trazer para perto, senão você perde o filho e a filha. Então, traga para perto e deixa que o tempo vá revelando as verdades. O tempo revela verdades, traz perguntas, remove problemas, esclarece dúvidas, clareia o dia, seca a chuva, é assim. O tempo ele resolve. Então deixa o tempo. Estou dizendo isso porque chega perto da moça apaixonada e diz para ela assim: ele não presta, ele bebe, ele fuma, ele não trabalha, ele não estuda, ele não toma banho. Você pode falar o que quiser. Se ela estiver apaixonada, me respondam, ela vai ouvir? Por que ela não vai ouvir? Porque ela está envolvida na experiência dele. Eu estou apaixonada. Isso é uma experiência. Vocês estão entendendo que a tal da Filoteia de São Jerônimo, que é amada por Deus, ou amante de Deus, esse livro é uma experiência com Deus. Não adianta o padre ficar falando na sua cabeça uma semana: Deus, Deus, Deus. Não vai resolver. Você precisa ter uma coisa é eu falar do amor, outra coisa é você falar assim: nó, eu estou amando fulano de tal ali, ó. Mudou totalmente. O conceito virou vida. Aí eu termino com aquilo que disse João Paulo II: a mente e o coração, a inteligência e a fé, a razão e a emoção. Por mais perto que seja a ligação, é o caminho mais longo que um ser humano pode fazer. João Paulo II. São João Paulo II. Olha a distância que está a minha mente, o meu coração da minha mente. Isso aqui, ó. É a distância mais longa que um ser humano pode fazer. Tirar Deus de conceito e colocar Deus na vivência. Isso é espiritualidade. Isso é subir o monte. Isso é levar quem você ama contigo. Isso é entrar na nuvem. Isso é se encharcar de Deus. Isso é escutar o verbo. Isso é descer diferente, sabendo que sempre que o sofrimento bater a nossa porta, precisamos lembrar da experiência do Tabor. Só mais uma coisinha que eu lembrei aqui. Última coisa. É Bíblia eu gosto. Não está escrito na Bíblia que Pedro nega Jesus? O galo canta. Aí João conhece lá a moça da casa de Pilatos, deixa João e Pedro entrar. Aí Jesus está lá, coitadinho, apanhando à vontade. Aí depois que Jesus é flagelado, ele olha e Pedro olha. E Pedro chora amargamente. Está isso ou não está? Este olhar de Jesus para Pedro, foi um olhar de traição. Mas os exegetas, estudiosos bíblicos, vão dizer o quê? Quando Jesus, todo machucado, olhou para Pedro, é como se Jesus falasse para Pedro assim: lembra quem eu sou.
lembra do alto do Tabor, lembra que você esteve comigo, isso aqui é passageiro, aquele voltará. Tanto é que no domingo da ressurreição, Jesus ressuscita esplendoroso. Meus irmãos, guarde isso. Não sei o que cada um está vivendo aqui, mas tem gente aqui que está vivendo talvez uma dificuldade, você está vivendo a flagelação, a dor, o problema, mas antes houve o alto do Tabor, e depois haverá a ressurreição dele e a tua. O que não podemos é perder a fé. E fica o pedido do Padre, se assim encontra espaço no teu coração. Vamos rezar mais. Reze pela tua família, reze com a tua família, reze pelo seu cônjuge, reze com o seu cônjuge, reze por você e reze por Deus que está em você. Você é templo do Espírito Santo. Aí nós vamos celebrar não apenas a transfiguração de Cristo, mas a nossa transfiguração pelo nosso batismo em filhos e filhas de Deus. Ao Senhor Jesus, que nos convida ao alto do Tabor, para com Ele nos transfigurarmos, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.